Bem-vindos, bem-vindos a mais um Hospitality Talks. Olha só, para você que é empreendedor e de repente pensa como é abrir um negócio na Europa, o episódio de hoje é para você. Se você quer realmente aprender, não assiste uma vez, não, assiste duas. Comigo hoje, Vitória. Seja bem-vinda ao Hospitality Show, Vitória. Obrigada, Edu. Muito obrigada de me ter aqui. Uma felicidade estar com você. Obrigado. Bom, eu conheço a Vitória e eu acabei, inclusive, de descobrir que a gente tem o mesmo gosto musical. Ah, A é? gente se encontrou no show aí É faz verdade. não muito Encontramos, tempo, tiramos né? foto com o cantor, mandei para a família no Ah, é. Brasil. Verdade, Legal, legal, legal. verdade, fato. Vitória, é o que eu costumo sempre dizer, né? Eu acho que quando você está abrindo um negócio, a gente fala aqui de restaurante, bar e hospitality em geral, eu acho que tão importante quanto contratar um bom chefe é contratar um bom jurídico, né? A importância de ter um contrato bem feito e começar pensando ali do começo nessa parte jurídica, né? Falando em restaurante, bar, começando aqui pela Inglaterra, porque eu sei que você tem operação aqui na Inglaterra, Portugal, e a gente vai tentar passar um pouquinho aí em cada país. Qual é a primeira coisa que o empreendedor tem que pensar na hora que ele está pensando em abrir esse restaurante, abrir esse negócio? Primeira coisa, eu sempre falo que tem um business plan, né? Uhum. Apesar do business plan não ter nada a ver com o advogado, mas sem o business plan, eu como advogada falo para a pessoa, não dá, não dá para ir para frente. Porque ter uma ideia boa, tá cheio de ideia boa no mundo. Eu Uhum. já tive milhões de ideias. Até eu brinco que às vezes a ideia é demais. Mas a gente tem que planejar. Tem Uhum. que ter uma ideia que vai ter com se concretizar aquela ideia. E aí sim o advogado pode entrar para dizer, olha, aqui vai funcionar assim, assado. E como você está pensando numa ideia fora do seu país de origem, mais ainda que esse business plan é importante. Uhum. Por quê? Porque pressupõe você estar ali no business plan com coisas que provavelmente você não pensou no seu país de origem. E o advogado vai te imputar lá as coisas novas que você não tem ideia. É um exemplo clássico, e você careca de saber isso, é a tal, por exemplo, da licença do álcool, que a gente não tem nada disso no Brasil. Então, a licença do álcool aqui na Inglaterra, obrigatória, custa dinheiro, custa tempo, tem que ter quem possa fazer, quem tem, que vai ficar lá e não sei o quê. Então, se você não tem nenhum business plan, isso não vai nem te entrar ali como sendo uma coisa obrigatória, que custa dinheiro, que custa tempo e tudo mais. Então, primeira coisa, um planejamento, tá? Do que você tem. E aí, buscar um advogado e um contador, né? Porque não é só um Uhum. advogado. O Concordo. contador também é essencial Essencial, né? nessa história. Porque se ele não souber te orientar, e quando eu falo um contador, pode ser um consultor que entenda dessa área, para poder te orientar nos passos iniciais, para ver o que precisa para começar. E, lógico, local, investimento mínimo, as pessoas que você vai precisar, tudo isso vem depois. Uhum. Mas esse planejamento inicial. É bem diferente isso, né, do Brasil, assim, eu vi uma reportagem não muito tempo atrás e me surpreendeu, inclusive, dizendo que 80% dos restaurantes em São Paulo não tem licença para funcionar. Então, quer dizer, eles. E é complicado, porque muitas vezes eles demoram 5, 6 anos para sair a licença. Então, quer dizer, imagina, você aluga um lugar, demora 5, 6 anos para tirar sua licença, vai continuar pagando aluguel até abrir. Então, é uma coisa que é inviável, né? E, e abrindo o restaurante aqui na Inglaterra, eu percebi que a diferença disso e quanto é interessante. Aqui é muito mais rápido, mas você só abre a hora que você tá 100% legal. O álcool e tudo mais que engloba restaurante, né? Até a Nem licença. pense em abrir sem, Nem pense em pelo abrir sem. amor de Deus. É. Eu brinco que aqui na Inglaterra a gente sempre tem que colocar que tudo é criminal, a não ser que te digam que não é, né? Então, Aham. abrir um restaurante e servir álcool sem ter a licença é uma ofensa criminal. Uma ofensa criminal. E abrir um restaurante sem ter visto toda a parte de licenças de comida, health and safety, dos empregados, não sei o quê, também pode ser uma ofensa criminal. Criminal. Então, não dá, você falou bem. Uhum.
Eu acho que no Brasil, na verdade, a gente está invertido, né? Aham. Porque você imagina eu oferecendo comida há 5 anos e depois de 5 anos vem lá o departamento de licença e fala, não, não te dou licença porque você é sujo. Aham. Você ficou 5 anos alimentando Alimentando. Eu a me população. eu me surpreendi com isso, vou te falar, É que no eu vi Brasil no é tudo meio muito. invertido, né? A É. gente não está Eu, fazendo as coisas eu direito. vi isso e eu falei, nossa, aqui você tem esse processo que, sei lá, demora 2, 3, 4, 5 meses. Muitas vezes o leasing demora, né? Tem os seus 3, 4 meses ali de tempo para fazer o leasing e tal. Mas uma vez você tá legal para abrir, você tá legal. E, e aqui é bem legal que eles ajudam muito, né? Eu acho que os órgãos do governo eles estão ali para te auxiliar e te. Você já deve ter escutado, óbvio que você está aqui há bastante tempo, como eu, quantos brasileiros e outras nacionalidades também, a gente acaba escutando mais o brasileiro porque é a nossa comunidade, que abre um negocinho em casa, Uhum, né? Aí o uhum. negocinho começa a dar certo. E aí os brasileiros começam a contar um pro outro, o fulano faz tal coisa em casa. E aí o pessoal começa a ir lá na casa comer ou na casa comprar. Só que aí tem sempre um espírito de porco que vai e denuncia. Uhum, uhum. Porque ou é inimigo, ou é concorrente, ou porque está com inveja, sei lá, eu nem Os julgo, motivos deles, eu né? nem julgo. E aí aquela pessoa recebe a visita do fiscal do Council, que é a Uhum. nossa prefeitura local aqui. Quem é de cidade grande no Brasil conhece que tem prefeituras locais. Cidade pequena não tem tanto, é uma prefeitura só. E recebe a prefeitura local que já chega perguntando, né? Cadê a sua licença de Comida, cozinha, de que comida, de seja. saúde, de limpeza e tudo mais? Hã? Licença? Não, não, mas aqui é minha casa. Bom, mas daí você está comercializando, né? Você está fazendo comida para vender? Você não está fazendo comida para dar para sua Uhum, família, né? uhum, Você não está aí uhum, vendendo? Isso não é um comércio? Ai, não sabia, né? Aí já vem aquela história, como assim não sabia? uhum. E isso é muito comum aqui na Inglaterra. E eu até cheguei, não vou mentir, uma vez ir na casa de uma pessoa que estava vendendo alguma coisa, e lá cheguei, cadê os papeizinhos, né, da parede, dizendo da licença da comida? Eu falei, "Ih, isso aqui não vai durar muito. Batata. Era muito bom o que a pessoa estava fazendo, Uhum. e eu vi que estava com movimento, mas não durou mesmo. Em 2 meses já tinha fechado, porque alguém Denúncia, denunciou coisa assim. e depois demorou mais uns 2, 3 meses, reabriu com todas as licenças. Mas aí, porque eles vêm, eles fecham, óbvio, Uhum. né? Como se fosse a gente fala no Brasil, lacrou, né? O restaurante. Não é um restaurante, é na casa da pessoa, mas fez isso. Por quê? Porque a pessoa estava sem as licenças. E aí a pessoa foi e tirou as licenças. Por quê? Porque você está comercializando, você está vendendo uma coisa para o público. Uhum. Então você tem que estar dentro das regras, por isso, do planejamento. Uhum. Você ter um bom produto não é só ter um bom produto. É a mesma coisa que, de repente, nossa, eu resolvi fazer limonada para vender. E a limonada eu vou botar nas garrafinhas para vender. E aí? É por isso que você vai simplesmente pegar garrafinhas velhas, lavar, botar, não sei o quê. Isso tem que ter uma higiene, tem que ter toda uma. Uhum. É o planejamento. É o planejamento. E aí, óbvio, perguntar para o advogado quais são as licenças que eu preciso, quais são os registros de saúde que eu preciso, porque no momento que você está botando alguma coisa dentro, você está vendendo para alguém que vai consumir aquilo, existe todo um regulamento por trás. Por trás, né? Exato. É muito. É uma coisa que tem que olhar e tem que ficar em cima, né? E aí a gente veio para essa parte do contrato que você falou assim. O contrato é outra coisa que é importantíssima, né? Principalmente numa hora de saída, você querer vender o restaurante, que é o leasing, que é o que a gente chama de leasing aqui, né? Pois é, essa eu tenho milhares de histórias, né? São anos e anos e anos escutando. É um tal da pessoa, é sempre assim. Você tem um restaurante, aí eu chego lá e falo assim: Nossa, Edu, adorei seu restaurante. Vende para mim? Ah, vendo. Aí o que você faz? Simplesmente vende para mim, né? Isso aqui é umas aspas, e eu entro e começo. Aí daqui, sei lá, 3 meses aparece lá o landlord, vem e fala assim: Cadê o Edu? Não, Edu não é mais dono, sou dono eu. Quem é você? Eu sou a Vitória, a dona daqui. Bom, eu sou landlord, não te conheço, não fiz negócio com você. Não, mas eu comprei do Edu. Não, mas eu não Uhum, deixei você comprar. Não, desde quando que eu tenho que falar com você? Porque é bem a reação do brasileiro. uhum, Aqui no Reino Unido, o landlord, o dono do imóvel, ele tem que acordar, tem que ser feito um contrato, passando do Edu para a Vitória, uma cessão de direitos, tudo isso. E isso, olha, eu já vi tantos casos. Aí a pessoa assim, mas Vitória, eu gastei 30 mil em reforma e o landlord me tirou de lá, olha que injusto. Não,
Você pode até achar que é injusto, né? Mas você não Hum. tinha um contrato com o landlord. Mas o que que acontece, por exemplo, se a pessoa vende a companhia, por exemplo? Eu tenho uma companhia, Mesmo assim. eu vendo a companhia, Mesmo assim. mesmo assim. Nos contratos de lease, todos têm que, se você quiser vender o lease, quer ceder o lease, você é obrigado a falar com o landlord. Uhum. Alguns, inclusive, têm cláusula de restrição de venda, diz que não pode vender o lease. Alguns contratos Não têm. vender o leasing, mas, por exemplo, assim, uma companhia, Isso, peraí, uma companhia, ela segura o leasing. Então, mas eu vou chegar lá, então. Tem contratos que diz que você não pode vender o lease. Tem contratos que diz que você pode vender o lease mediante somente a anuência do landlord. Mas todos eles têm que, se a empresa trocar de dono, se a empresa limitada, que é a dona do lease, trocar de dono, trocar de acionista, etc. e tal, tiver mudança no capital, diminuição do capital, também tem que ser comunicado ao landlord. Comunicado pela landlord. Todas têm. É qual... cláusula padrão isso. Interessante isso, interessante. E qual é a força do landlord num caso desse, por exemplo, de conseguir segurar? Não, eu não quero que essa pessoa venda, porque quem sabe esse erro acontece muitas vezes porque eu não sei, quem tá vendendo não quer informar o landlord. Qual é a força desse landlord para isso, por exemplo? Total. Total. Ele entra na corte, faz uma eviction da pessoa, Olha só, dizendo que essa pessoa, interessante. não sei quem é, não faço ideia, entrou no meu imóvel, manda tirar. Olha só que interessante. Vi milhares de casos, assim, vi histórias horríveis, tá? Assim, de pessoas simples que compraram um lease do fulano, do ciclano, do beltrano, e aí a loja estava toda destruída, principalmente hospitality. Olha só. Principalmente hospitality. Comprei o cafezinho da fulana, o restaurante da ciclana não estava indo bem, eu fui lá, comprei, dei 10 mil na mão dela e entrei. Aí fiz lá, arrumei banheiro, comprei câmara frigorífica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí um dia chegou o landlord. Aí eu falei, mas gente, vocês fizeram tudo isso como? Sem contrato? Ah, não, eu até tinha o contrato. O contrato é, na verdade, um recibo que a fulana recebeu os 10 pau da outra. E daí o landlord não deu anuência, ele não concordou. Mas eu não sabia que tinha que concordar. Aí eu falo a frase, né, que é padrão de advogado. A ignorância da lei não é justificativa do erro. Ponto. O landlord vai na justiça e faz um eviction, que é simplesmente tirar a pessoa do lugar. E perde todo o dinheiro. Por quê? Porque pro landlord, eu não sei quem é essa pessoa que está aqui. Quem é você? Nunca te vi, não fiz negócio com você, eu não sei quem você é. Essa pessoa pode ir processar aquele que vendeu. Mas processar quem? Já pirulitou, né? Normalmente já. Já se foi. E quando, na verdade, que se fosse feito certo, se fosse feito da maneira certa, provavelmente o landlord muito é interessante para ele ter um tenant, né? Acho que é o primeiro ponto. E eu acho que o segundo, o landlord não teria força de falar, não quero esse tenant. Você não quer por quê? É muito difícil. É muito difícil o landlord falar que não quer. Para ele não querer, as pessoas que estão entrando provavelmente teriam que ser pessoas que já tiveram falência antes. E mesmo assim, eu já vi casos que o landlord falou assim, tudo bem, essa pessoa não tem crédito na praça, acabou de chegar, mas então me faz um depósito de 6 meses de aluguel. Ou me paga 6 meses, essa pessoa que está entrando nova tem que me pagar 3 meses de aluguel adiantado e fazer um depósito de mais 6. A pessoa topa e pronto, está resolvido. O landlord não tem a força de simplesmente falar não. Ele não tem interesse, né? Ele tem o interesse em que continue a coisa rolando. Mas se você não fizer direito, o tal do contrato faz uma diferença imensa. E a gente já viu cada história. Eu imagino. Nossa, terríveis, terríveis. E esses contratos são normalmente contratos imensos, porque nós estamos falando de um país, aqui a Inglaterra, que nós não temos códigos. Então, no Brasil tem código, Brasil, Portugal, nós temos código civil, nós temos código comercial, código de processo, etc. Aqui na Inglaterra nós não temos isso. Então, tudo que as pessoas combinam tem que estar no contrato. Então, os contratos têm 70 páginas. Você imagina uma pessoa que tem um conhecimento de inglês, que não é um conhecimento alto, vai ler 70 páginas com um juridiquês terrível. A pessoa, na terceira ou quarta, já fala, não entendi patavinas, não sei nem o que está passando aqui, mas vou assinar porque eu estou querendo esse prédio. Não faz nem ideia do que assinou. Não faz nem ideia do que está escrito ali. Então, primeiro, não tem como fazer sem um advogado. Seja ele o advogado que escolheu, o da esquina, o outro que foi indicado, a Vitória, entendeu? Mas tem que ser um advogado que seja qualificado aqui na Inglaterra para entender das leis aqui.
para poder saber o que está assinando. Eu trabalho com isso, às vezes falo, meu Deus do céu, esse contrato aqui está complicado, tá enrolado. Por quê? Porque são muito termos técnicos. E aí a pessoa assina esses negócios e depois de, sei lá, uns meses, recebe aquelas cartinhas do landlord falando assim, ó, você fez tal coisa que não podia, de acordo com a cláusula tal do contrato. E a pessoa, hã? Como assim? Não, nem lembro dessa cláusula. Não lembro, você nem leu, porque quando chegou na página 3, você cansou, entendeu? Você não leu e não viu o que estava lá. Muito acontece isso com botar bandeira na frente do restaurante, ou do bar, ou do mercado, ou do café. Tinha lá uma cláusula, não pode hastear nenhum mastro, nenhuma bandeira, sem o consentimento do landlord. Trocar a fachada, não pode trocar a fachada. Botar nome na frente, não pode. Todo contrato tem isso. Tem que estar ali na... Todo contrato tem, que só pode fazer isso mediante a anuência de landlord. As pessoas fazem, e aí o landlord vai lá. Depois vem o problema. Olha só. Essa é a importância de entender bem o contrato e estar com esse apoio jurídico sempre, né? E esses contratos pegam ele pega no calcanhar de aquilo de todo mundo. É interessante. Tem que manter o olho aberto. E Vitória, para uma pessoa que tá lá no Brasil, de repente, e tem esse sonho de, pô, quero investir fora, quero investir. Vamos começar pela Inglaterra e depois a gente vai pular para Portugal, que eu sei que você tá lá em Portugal também. Existe essa possibilidade, agora que saiu do Brexit, a Inglaterra mudou um pouco aí essa questão migratória e tudo isso. Como é trazer um restaurante, trazer não uma franquia, mas talvez uma operação lá do Brasil para cá? Tem como. Então, eu vou te dar 2 exemplos diferentes, tá? Então, vamos supor que eu tenho um restaurante no Brasil já, ou 2 ou 3. Você falou até em franquia, mas não precisa. Vamos dizer que eu tenho 2 restaurantes. Estou em São Paulo, no Rio de Janeiro, estou estabelecida lá e resolvi que eu quero trazer esse meu restaurante do Brasil para cá e montar uma coisa similar. Essa é uma das opções, tá? Então, eu trago como se fosse uma filial do meu restaurante de lá para cá. E nessa montagem da filial aqui, é como se fosse uma expansão do meu negócio, tá? E nessa expansão do meu negócio, eu consigo trazer o meu business para cá, o meu restaurante, eu consigo trazer a minha família para morar aqui, eu consigo trazer algumas pessoas que são chaves, tá? Para esse restaurante para trabalhar. Chaves para a operação desse Exatamente. negócio. Você não vai trazer garçom, não dá para trazer isso tudo, mas pessoas chaves, talvez, que são o chefe do restaurante, talvez um manager geral do restaurante, pessoas realmente do alto nível do restaurante você consegue. Óbvio, e como eu estava conversando com você antes, eu sempre faço uma conversa com o cliente inicial para entender qual é o plano dele. Qual é o seu plano de vida? Ninguém está querendo saber em 20 anos, porque é muito tempo. Mas qual é o seu plano, pelo menos, dos 3 a 5 anos? Para eu entender, para eu saber aonde coloca esse plano dele, da família dele, dentro desse aspecto de investimento, visto, tudo direitinho. Mas esse é um projeto bom. A gente está fazendo muito desse tipo de visto. Tem muitas empresas, e não é só Brasil, tá? Empresa portuguesa, empresa espanhola, porque hoje todo mundo da Europa está no mesmo barco aqui do Brasil. Pode ser europeu, pode ser brasileiro, pode ser colombiano, pode ser americano. Todo mundo está igual. Exatamente igual. Exatamente igual. Não existe, tipo assim, a antiga União Europeia é mais fácil? Zero. Olha só, interessante. Hoje, o único país que tem uma preferência aqui dentro é a Irlanda. Os irlandeses não precisam de visto para morar aqui nem nada. O resto do mundo inteiro está no mesmo barco. Olha só. Então, se você é canadense, se você é americano, se você até a Argentina, se você é português até a França, todo mundo está igual. E todo mundo pode usar esse tipo de visto para vir para cá. Então, se você já tem um restaurante, você pode abrir a sua filial aqui e montar seu restaurante aqui. Não, Vitória, eu não tenho restaurante nenhum. Essa é uma ideia nova. Eu sou um chefe. Trabalhei muitos anos no Brasil com o restaurante X e agora resolvi que eu vou montar o meu. É possível? É. Vamos fazer aí, tá, o business plan. Você tem dinheiro para investir você mesmo? Não, mas eu tenho fulaninho que vai me dar o dinheiro. Legal, vamos fazer.
Então, a gente vai montar essa empresa aqui, vai capitalizar a empresa com o dinheiro do investidor, e nesta empresa, ela vai fazer o que a gente chama de self-sponsorship. A empresa vai sponsor o chefe para vir para cá. É possível? É. É um pouco mais demorado, um pouco mais trabalhoso, mas é totalmente possível. Possível. É uma categoria nova, começou em 2022. Não, 22? Nós já estamos em 25, né? 22, mas é plenamente possível, tá? É plenamente factível de fazer. Factível. Então, tem. E, de novo, vale de Canadá até França, qualquer país do mundo pode fazer. Qualquer Você um. tem a opção isso seria não uma franquia, mas uma extensão da empresa. Que é o primeiro, a É o opção. primeiro. E a segunda é uma pessoa que não tem negócio nenhum, mas tem a ideia e tem o capital. Porque você vai ter que ter capital E para aí, botar. na segunda opção, o capital tem que ser maior. Imagina, ou não faz muita diferença. Não, faz. Eu concordo Faz, com né? você. Tem que ser maior, porque você vai começar do zero um negócio aqui e não tem nada aqui para te suportar. Quando você tem uma filial, você tem uma história aqui por trás e um negócio aqui por trás que está girando, né? E está fazendo dinheiro. Então, bem ou mal, aquilo ali está te tocando. Se você aqui não começar a fazer dinheiro, aquilo ali você tem como sobreviver. Isso aqui não, né? Você vai Não, mas eu digo na questão migratória, de migração, para o governo daqui. O seu capital ele tem que ser maior quando você está abrindo uma coisa do zero? Tem. Eu imaginei. Tem. Tem, até porque você tem que provar que aquilo ali é verídico. Você vai conseguir segurar por um tempo. É isso aí. E você sabe que segurar por um tempo é difícil. É. Você tem que ter um investimento bom no começo. Então, Interessante. tem. Opções tem. Tá? Não existe falar, ai, não tem opções, a Inglaterra fechou as portas, não existe mais. Não, existe opções, é possível. A gente tem feito essas duas opções desde o Brexit. E de vários países do mundo, depende de onde a pessoa está vindo, a gente consegue fazer. Aí, lógico, a gente vai ver qual é a melhor e qual é a opção que cabe para cada um. E isso é possível também, de repente, a gente falou de um espaço físico como um restaurante, né? Teria algum outro formato, de repente, de uma pessoa empreender lá do Brasil aqui? Talvez com uma companhia de catering, coisa assim. É possível também? Da mesma forma, não Da precisa mesma ser forma. só um restaurante, pode ser uma empresa de catering. Ele pode vir alugar lá o seu arco e botar sua empresa de catering lá Empresa de catering dentro. também Pode ser uma funciona. empresa de consultoria. Eu não vou abrir restaurante, eu não vou abrir catering. O que eu vou e que eu sou bom é que eu sou um consultor em restaurantes. Restaurante. Pode Eu sou também. um consultor em bebida alcoólica, em drinks. Eu sou um master chef de drinks do Brasil, ganhei o prêmio dos drinks do ano lá, não sei o quê, não sei o quê. Olha só, E que quero abrir interessante. uma consultoria na Inglaterra de drinks. É um investimento muito diferente, Muito diferente. porque a consultoria não tem uma coisa material que te custa, porque o restaurante te custa. Exatamente. né? Exatamente. Isso que começa a ficar interessante, né? Eu acho que... Lógico, óbvio. A consultoria, você aluga um Regus da vida, né? Uhum, uma sala. uhum. É diferente de você ter que alugar um Um restaurante. restaurante, operação, funcionário, Olha só que interessante. Até licenças. Até as licenças são bem exatamente. diferentes. E vamos para Portugal. Vamos para Portugal. Pegamos o avião, descemos lá no aeroporto de Portugal. Portugal, como é essa parte para a pessoa que está investindo lá do Brasil em Portugal? É a mesma facilidade? Como... Vamos por partes. Primeiro que eu faço um parênteses aqui, que é um disclaimer em inglês, de que Portugal e Brasil são países burocráticos. Tá? Nós estamos falando, vamos comparar aqui a Inglaterra, que é um país muito menos burocrático, com Portugal, que segue o padrão brasileiro de burocracia. Burocracia, papelada, assinatura, reconhecimento de firma, tudo isso, tá? Então, não adianta você querer comparar pepino e banana, tá? Não vamos comparar, são países diferentes com características diferentes. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas boas dentro dessa burocracia. Temos, por exemplo, de visto para morar. O brasileiro, porque a gente faz parte desses PALOPs, que são os países que falam língua portuguesa, tem uma facilidade de visto em Portugal muito maior do que qualquer outro país que não seja de língua portuguesa. Então, o brasileiro que vai para Portugal e quer empreender, ele não precisa nem chegar e abrir uma empresa, né? Ele pode chegar lá em Portugal como turista e aí sim, depois disso, empreender. E empreender em Portugal, você abre uma empresa também rápido, aqui na Inglaterra é muito mais até do que em Portugal, mas abre rápido em Portugal, também não é tão demorado assim. O visto demora em Portugal, isso até você sabe disso, que é uma coisa demorada, é uma coisa lenta, é uma coisa... O Departamento de Imigração em Portugal é
uma tartaruga, mas sai uma hora, sai o visto, uma hora vai para frente. E o brasileiro vive muito bem lá. Uhum, uhum. Obrigado. São opções diferentes de onde você quer viver e onde você quer fazer negócio. Os negócios giram em Portugal de uma forma diferente daqui. As velocidades são distintas, os contratos são diferentes. Então, você também tem que ter um advogado em Portugal, você também deve ter um planejamento em Portugal. Aqui tem alguns benefícios fiscais, tem algumas ajudas do governo nesse tipo de grants. Portugal também tem. Portugal também tem algumas ajudas, são diferentes. E eu acho que são características muito distintas de pessoas que vão para cada um desses países. Então, um chefe que quer fazer uma consultoria de drinks, por exemplo, não acho que encaixa em Portugal. Aqui Concordo. vai ter Concordo. muito mais Muito mais mercado mercado. do que isso. Mas uma pessoa, por exemplo, que quer montar em Portugal um centro de tecnologia, um call center, faz todo sentido Todo sentido. Portugal. Por quê? Porque o custo de mão de obra é muito mais barato, o custo de aluguel de imóvel comparado com aqui é muito mais barato. Então, para ele chegar lá, montar uma empresa que seja um balcão, que seja um galpão enorme, e aí botar baias, um monte de baias, com computador, que ali vai ser o centro de tecnologia dele, ou de call center, etc., e contratar mão de obra, vai ser muito mais fácil que botar aqui. Uhum. Aqui o custo dele vai ser infinitamente maior, porque a mão de obra aqui custa muito mais caro. Então, tudo vai depender desse negócio, de que tipo de negócio está fazendo. Mas Portugal, a parte de visto, as possibilidades de visto é um leque. É um leque. E aqui não, né? Aqui o lequinho e lá um lecão. São coisas bem diferentes. Coisas distintas. E às vezes eu pergunto para o cliente de novo, qual é o teu planejamento, o que você quer? Porque se é montar o tal do call center, nem pensa para vir para a Inglaterra. Você vai gastar Custo alto. mão de obra. A gente sabe quanto custa um empregado aqui, né? Uhum. E não é o custo de imposto, não, é a mão de obra, quanto custa a hora do empregado. É Sim, muito mais. sim. E a mão de obra em Portugal é mais barata e é qualificada. O português fala inglês muito bem, Muito bem. muito bem. Então, você vai conseguir botar um call center otimamente preço. E tem outros países dentro da comunidade europeia também que conseguem, mas a gente está falando de Portugal aqui. Então, de novo, é entender do empresário, do investidor, o que ele quer. Uhum. Eu acho que isso é primordial de um advogado. Não é receber o pacote e falar assim, eu quero mudar para Portugal, legal, então vamos lá. Eu quero fazer isso. Não, cara, você quer mudar para Portugal por quê? Qual é o teu projeto? Eu tenho essa filosofia de sempre sentar com o cliente e bater um papo. Vamos entender. Se é isso mesmo, não, eu quero porque a minha esposa quer ir, meus filhos querem ir, eu não tenho outra opção, Vitória. Ok. Mas às vezes a gente tem que entender para ver se é a melhor opção mesmo para ele. Muito interessante. Vitória, a gente tá chegando no final do show. Credo, Foi muito. Passa rápido, né? E eu ficaria aqui por horas. A gente fala muito, né? Mas eu acho que assim, foi um show fantástico para quem tá ouvindo aí. Muita gente às vezes está no Brasil e pensa assim: nossa, abrir um negócio lá fora é uma coisa tão distante, tão difícil. É possível, desde que seja feita da maneira certa. E gostaria que você deixasse aí sua mensagem, de repente, para essa pessoa que está pensando em abrir e deixasse como eles conseguem te encontrar. Fácil. Bom, meu nome é Vitória Nabas. Se você fizer um Google, você me acha. Eu estou no LinkedIn, eu estou no escritório. O escritório é um nome meio estranho, Gunner Cook, mas com certeza o Eduardo vai colocar aqui vai estar na descrição. Na descrição. Mas o meu próprio nome se acha online, Vitória Nabas. Eu sou advogada há mais de 30 anos. Não parece, eu sei, muito obrigada. Mas você me acha por aqui. Eu acho que as pessoas têm que tirar um pouco do preconceito do que a gente tem de tudo. Eu também tenho, todo mundo tem preconceitos. E eu acho que o primeiro passo sempre é o mais difícil. Depois que você dá o primeiro, a gente consegue visualizar o que a gente quer da vida. Então, se você quer empreender no exterior, busca informação, vai atrás de informação. Às vezes, a informação na internet não é perfeita, não é, mas você consegue encontrar profissionais e busca informação daqueles profissionais. Vai checar reviews online, entendeu? Profissional bom sempre tem aí onde você buscar as informações. Por exemplo, no site do meu escritório,
todo advogado tem a sua nota. E a Ah, sua é, nota. Gabriel? Ah, tem. E a nota não é dada por nossos Uhum, pares, a nota é dada pelos clientes. uhum. E a nota é dada num ranking oficial que dá a nota pra gente, não é? Eu não consigo mudar minha nota lá. Sei, Queria eu. sei. Ah, Hum, não, mas graças a Deus eu não preciso mudar. Mas tem lá. Então, legal, vai no LinkedIn, busca lá quem é essa pessoa, o que está fazendo. legal. Essa pessoa funciona mesmo? Vai atrás de informação, manda um e-mail para a pessoa, pede informação para a pessoa, vai atrás. Eu, às vezes, preciso de gente em outros países, também vou atrás, eu saio caçando, porque a gente não conhece todo mundo, mas a gente tem como, Como hoje em hoje em dia, dia, nos... usar a tecnologia a nosso favor aí, né? Exatamente. Olha só, obrigada. Bom, para você ouvinte aí foi um episódio fantástico. Acho que fica a mensagem. Fazer by the book, fazer a coisa do jeito certo, vale a pena para não ter problema lá no futuro, né? Com certeza. Muito obrigado. Obrigada a você, é um prazer. Obrigado.